Boa noite, estamos no ar com mais uma live. Isabel Guimarães dialogando com os servidores públicos essa noite. Considero de extrema importância essa live, não só pela importância que considero que os servidores públicos têm, mas como uma servidora pública de carreira de tantos anos, conhecendo tantas pessoas incríveis quanto vocês, e me dói muito ver a desconstrução disso, ver o ataque que os servidores públicos estão sob um tremendo ataque nos últimos 2 anos, e trazer vocês aqui para mim é de extrema importância para que a gente possa gravar e fazer com que isso chegue. Eu acho que essa forma de estarmos falando, de estarmos pontuando as coisas, ela é fundamental. Nós precisamos dar voz e ter voz para nos contrapormos a esse ataque que os servidores públicos têm sofrido nos últimos anos. Então, tenho certeza que vai ser uma live super instrutiva e super gostosa também, porque eu estou com 3 pessoas muito queridas para mim, né? Então, boa noite, obrigada, Márcio, Rui, Cris, por terem aceitado esse desafio, e boa noite ao pessoal que já está aqui entrando, Elisete, Lucilene, Deise, já estão por aqui, entrando para participar. Espero uma maciça participação também dos servidores que não estão aqui no estúdio, mas que estão por aí na vida e precisam entrar para também nós ouvirmos as vozes de todos. Então, Márcio, eu queria rapidamente que você se apresentasse aí para o pessoal. O pessoal quer saber quem é Márcio Carvalho. Bom, boa noite a todos. Eu sou professor aqui da Universidade Federal do Sul da Bahia, no campus de Itabuna. Sou funcionário público também, portanto, e cientista político de formação e filósofo de doutorado. Então, trabalho um pouco aqui, trabalhei no meu doutorado com questões sobre identidade nacional brasileira e nação brasileira. Então, vou falar um pouquinho, eu vou dar fazer uma fala um pouco mais geral a respeito de funcionalismo público, o que é isso, afinal, para que serve, como se alimenta, e comparar também um pouco com o funcionamento do Brasil com o resto do mundo. Tá? Mais uma vez, boa noite, passo. Cris, vou chamar de Cris mesmo, porque eu não consigo chamar de Cristiane Leal, assim, nessa formalidade, né? Cris, abre seu microfone, está fechado. Olá, boa noite, eu sou Cristiane Leal, né, e sou médica veterinária de formação e especialista, mestre e doutora em saúde pública. Então, assim, eu sou funcionária pública, servidora pública no sangue, né, tenho 28 anos como servidora pública, e é um prazer estar aqui. Eu trabalho hoje tanto no Estado, na Secretaria de Saúde do Estado, como na Secretaria de Saúde Municipal. É um prazer estar aqui contribuindo com esse debate tão importante, principalmente nesses tempos sombrios que a gente está vivendo. Rui, querido, você agora abre seu microfone, não pode esquecer de abrir. Sim, boa noite, Isabel, obrigado pelo convite, sinto muito honrado estar participando dessa mesa hoje, com o Márcio, com a Cristiane, colega aí da área da saúde. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, formado na Universidade Pública de Cruz das Almas, e também servidor público há 35 anos. Meu vínculo inicial é um antigo CRA, que hoje é o INEMA, não é? Mas atuei também durante 4 anos na área da saúde do trabalhador, no CESAT, na época, hoje é a DIVAST, a Diretoria de Vigilância à Saúde do Trabalhador, e também na Divisa, na área da saúde ambiental, de forma que a minha área de atuação é em meio ambiente, mas também na área de saúde do trabalhador, saúde ambiental. Fiz um mestrado também na UFBA, na geografia, com também essa abordagem também de qualidade ambiental de bacia hidrográfica, na cidade de Salvador, na bacia do Jaguaribe, aqui em Salvador, e também
uma especialização em saúde ambiental, nessa época agora mais recente da área da saúde ambiental, atuo muito na vigilância à saúde de populações expostas a agrotóxicos, né, pela questão da minha formação, e contaminantes químicos em geral, né, muito dedicado aí a essa área. No restante, a gente vai conversando aí na medida do desenrolar Ótimo. desse papo. Obrigado, mais uma vez, pelo convite. Bom, então eu que agradeço demais vocês estarem aqui. Vou passar a palavra para Márcio, que foi parceiro aí no curso de política, que foi maravilhoso, aprendi muito com ele, né? Uma pessoa que faz, e que é um professor que faz da sua profissão uma paixão, a gente sente o quanto ele gosta, e talvez por isso os alunos gostem tanto dele, certamente por isso. Um amigo da família. Então, Márcio, muito obrigada por mais uma vez você ter atendido generosamente, né, o meu pedido, que eu fico perturbando as pessoas para trabalharem sábado à noite, não é brincadeira, precisa ser muita amizade para poder aceitarem isso, eu estou consciente disso, então a minha gratidão por você estar aqui, tenho certeza que a contribuição de vocês será muito importante, e a sua contribuição em especial, como cientista político, como professor, e como servidor público federal, né, também, que é nessa composição aqui, só tem gente com pouca experiência, um tem 35, outro tem 28, eu tenho 30, né? Então, assim, muita labuta no serviço público, acho que nós podemos fazer aqui, costurar um diálogo muito interessante para quem é servidor e também para as pessoas em geral, entenderem como é que o que é que a gente faz, né? Muito bem, Márcio, é com você agora, o microfone é seu. Bom, eu vou começar fazendo uma abordagem um pouquinho diferente, mais a cara de professor, mas eu prometo que vou fazer o mais rápido possível, o menos chato possível. Vou começar com, na verdade, o início dos estudos a respeito de administração pública, normalmente é considerado com o sociólogo, que inaugura os estudos sobre burocracia. Ele tem um texto muito famoso sobre burocracia na Alemanha, e aí já cabe um primeiro recado. A gente, nos últimos anos, se acostumou a usar o termo burocracia como algo pejorativo, como algo ruim. Tem muita burocracia para conseguir fazer qualquer coisa no Estado, tem muita burocracia para comprar uma casa, tem muita burocracia para fazer empréstimo. Então, o termo burocracia acabou virando pejorativo, mas é o nome que a gente tem. Nós todos aqui, nós 4 aqui, somos burocratas, no final das contas. Nós pertencemos à burocracia do Estado brasileiro em alguns de seus níveis, né? Então, o corpo do funcionalismo público, o que Weber chamaria ali de burocracia, esse corpo, nós todos, nós exercemos funções de Estado, independente de qual seja o governo que está dominando no momento, que está no poder no momento. Então, nós somos o elemento de estabilização do Estado, independente da cúpula. A cúpula pode nos ajudar a cumprir nossa missão ou pode nos atrapalhar a cumprir nossa missão. Mas a nossa missão não é dada por essa cúpula política. A nossa missão é dada por um ordenamento jurídico, por um conjunto de leis e normas. Né? O pessoal de auditoria costuma dizer que no mundo privado você pode fazer tudo que a lei não proíbe. E nós, funcionários públicos, só podemos fazer o que a lei permite. Então, o ordenamento é invertido para nós. Nós temos funções muito claras, muito claramente dadas. Às vezes, nem tão claramente. Às vezes, é claro que há sombreamentos. Então, em termos teóricos, a ideia... no Brasil, a gente tem uma certa dificuldade de separar o que é governo e o que é Estado, principalmente porque a gente tem, no regime presidencialista nosso, uma mistura entre o chefe de Estado e o chefe de governo. Então, o presidente é, ao mesmo tempo, o chefe de Estado e de governo. Numa monarquia como do Reino Unido, você tem a rainha, que é a chefe de Estado,
e você tem os primeiros ministros que passam, e eles são os chefes de governo. Em tese, o corpo de funcionários públicos está ligado ao Estado, porque ele permanece independente de quem está no poder no momento. A questão é que no Brasil, pela nosso próprio modo de colonização portuguesa, esse modo, já pensando até em capitanias hereditárias, bem lá atrás, você teve uma divisão do país e certos prepostos foram colocados pelo Reino de Portugal como os representantes do Estado português aqui. Então, talvez os primeiros funcionários públicos tenham sido os funcionários desses chefes das capitanias hereditárias. Isso, ao passar do tempo, passando de Brasil Colônia para Brasil Império, isso tendeu a se consolidar como uma pequena casta que sempre esteve no Estado, sempre esteve nos postos-chave do Estado. Então, isso é o que o próprio Max Weber dá o nome de patrimonialismo. É quando a gente não consegue separar muito bem a esfera pública da privada. Um grupo privado se apropria de trechos, de pedaços do Estado. E isso foi muito forte no Estado brasileiro, e entrando pela República. Talvez a coisa comece a mudar por volta tentativas de mudança por volta do governo Getúlio Vargas, ao mesmo tempo é nesse momento também que algo surge, mas que vai se intensificar violentamente nesse início do século XX, que é a demonização do Estado como local da corrupção. O Estado e o funcionário público passam a ser demonizados, e isso na esteira de ideais liberalizantes, né? A famosa diminuir o tamanho do Estado, o Estado ineficiente, o funcionário público ineficiente. Quando a ideia de você ter uma burocracia bem estabelecida, com normas, é exatamente a oposta. É exatamente a ideia de você ter eficiência com independência de quem é o chefe no momento, quem é o líder no momento, o governo do momento, né? Então, a gente começa a ter um discurso que vai se adensando ao longo das décadas de demonização do funcionalismo público e da esfera pública de trabalho. É claro que essa demonização ela é ideológica e tem um objetivo econômico. Qual é esse objetivo? A ideia de reduzir Estado, que a gente tem ouvido tanto hoje, estamos aí com reforma administrativa batendo na porta, é a ideia de abrir certos espaços para que a iniciativa privada possa atuar. Então, notem, reduzir Estado, muitas vezes a gente ouve o discurso da eficiência, vamos melhorar a eficiência da máquina. Só que sempre que certos grupos falam em melhorar a eficiência da máquina estatal, eles estão dizendo que nós vamos cortar a máquina, diminuir o tamanho do Estado, entre aspas. Será que melhorar a eficiência é diminuir? Será que melhorar os serviços é reduzir mesmo? Essa é uma pergunta interessante. Eu queria chamar a atenção que a ideologia que está por trás disso é a seguinte: o Estado tem serviços de controle da sociedade e oferece serviços para a sociedade, né? Tem instrumentos de controle e serviços. Normalmente, quando se fala nessa ideologia liberal, em enxugar a máquina do Estado, significa tirar o Estado de alguma atividade econômica para abrir o espaço para que o mercado entre. Então, quando se a gente falar, por exemplo, em sucateamento de universidades, vou falar da minha área, de universidades federais, para que você quer isso? Para que você quer sucatear? Ora, principalmente depois da crise de 2008, né, em que os bancos, o mercado financeiro teve que recorrer ao Estado para ser salvo, qual foi a estratégia
dos agentes financeiros é entrar o máximo, trazer o mercado ao máximo para dentro das atividades econômicas no mundo inteiro. E quais são as atividades econômicas em que a iniciativa privada não consegue entrar? Normalmente são as que o Estado está. Então, quando o Estado fornece, por exemplo, saúde, a saúde privada não consegue atingir o todo da população, né? Antes da pandemia, com o Mandetta, que agora está sendo tão incensado, né? O Mandetta é um cara que foi eleito e foi colocado no ministério com o objetivo claro de reduzir o tamanho do SUS para abrir espaço para planos de saúde populares, né? A pandemia pegou o pessoal com o pé atrás, e aí isso não pode ser feito. Hoje, nesse momento, a gente fala mal do SUS, cai muito mal. Então, esse governo deixou a saúde de lado, né? Bom, eu estou falando tudo isso pelo menos para a gente tentar limpar esse campo, porque quando a gente fala em funcionalismo público, a gente vai ouvir falar de novo, burocracia, de muito tamanho do Estado e ineficiência. Então, a gente precisa limpar essa área. Primeira coisa, tamanho do Estado. Quantidade de funcionários públicos. Bom, uma primeira fala que eu quero fazer, rápida, é a seguinte. O Brasil, como sociedade, decidiu, com a Constituição de 88, feita por seus representantes, que nós teríamos certos serviços universalizados. Que nós teríamos educação universalizada, ao menos até o ensino médio, que nós teríamos saúde universalizada para a população toda, em diversos níveis. Está lá na Constituição habitação também, está lá saneamento, etc. Então, se nós, enquanto sociedade, decidimos ter essa universalização, nós precisamos ter os instrumentos e precisamos ter pessoas, né, de recursos humanos suficientes para cumprir essa meta, para fazer isso. Então, uma primeira medida do Estado seria o que a sociedade brasileira quer desse Estado. Se ela quer a universalização desses serviços, por exemplo, ela precisa de agentes públicos e de recursos públicos para fazer isso. Tá? Nesse aspecto, o tamanho do funcionalismo público brasileiro é pequeno. Nós não conseguimos levar, com todos os êxitos que a gente tem, por exemplo, do Serviço Único de Saúde, e com todo o aumento que houve na quantidade de vagas, por exemplo, em universidades federais, ainda assim, nós não conseguimos levar educação e saúde de uma maneira uniforme para toda a população. Tá? Essa seria uma primeira medida. Uma outra medida é uma medida de comparação. A gente pode comparar a quantidade de funcionários públicos entre diversos países. Então, se a gente fizer isso, por exemplo, vou pegar aqui um dado da OCDE e do Banco Mundial, atenção, insuspeitos, pelo menos por enquanto não são comunistas, OCDE e Banco Mundial, pelo menos por enquanto, né, vai saber. A gente tem, em proporção da população que está empregada, nós temos 12% da população empregada de funcionários públicos no Brasil. Comparativamente, a Alemanha tem 10,6% da sua população ocupada. Comparativamente, a Holanda tem 12,8%. São países que estão próximos da gente. A média os Estados Unidos, antes da média da OCDE, os Estados Unidos, que a gente sempre ouve que os Estados Unidos, país liberal, Estado pequeno, Estado mínimo. Vou contar um segredo para vocês. Eles querem que a gente tenha Estado mínimo, não eles. Tá? E outro, o Estado mínimo deles como eu falei para vocês, Estado tem controle e serviços. Os serviços deles são
não são mínimos, mas são mais restritos. Eles não têm um serviço de saúde, por exemplo, mas eles têm as creches nas escolas. Essas são estatais. Então, mas, por outro lado, o serviço de vigilância, a parte de controle e vigilância do Estado norte-americano é muitíssimo forte. Então, tem muita gente empregada ali pelo governo americano. Então, para fazer a comparação, vou retornar, o Brasil tem 12,1% da população ocupada é de funcionários públicos e os Estados Unidos têm 15,3%. Já a média da OCDE, dos países ricos, etc., é 18,1% da população ocupada é de funcionários públicos. Então, mesmo em comparação com outros países, nosso funcionalismo não é grande. Só para a gente pegar os 4 países que são ali considerados os países com melhor bem-estar social, os países escandinavos, a Finlândia, 24,9%, Suécia, 28,6%, Dinamarca, 29,1% e Noruega, 30% da sua população ocupada é de funcionários públicos, em comparação com o Brasil, com 12%. Então, é claro que, em termos dessa comparação, o nosso funcionalismo público não é grande, exagerado, como se diria. Se a gente for comparar não com a população ocupada, mas com a população total do país, aí a disparidade fica maior ainda, porque o Brasil possui cerca de 3 milhões de servidores públicos. Deixa eu ver de quando é esse dado. Esse dado é do início de 2019, da Associação Nacional de Analistas do Poder Judiciário e do Ministério Público da União, ANAJUS, o que significa 1,6% da população. Apenas 1,6% da nossa população é de funcionários públicos, enquanto que esses países que eu falei, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Noruega, giram em torno de 25%. França, 21%. Estados Unidos da América, 15% da população norte-americana. Tá? Então, seja por qual métrica a gente utilize, o tamanho do nosso funcionarismo público não é excessivo. Tá? Seja pela métrica interna dos serviços que a gente quer ofertar para a nossa população, seja pela métrica externa. Aí a gente tem uma outra métrica que muita gente usa, que é, e eu já vou encerrando minha fala daqui a pouco, que é a proporção salarial. Né? A gente ouve muito... Boa. Pronto? Não. Eu disse que boa essa. Eu disse boa essa do salário, porque a gente fica só ouvindo que a gente é zebra gorda, que ganha bem. Zebra gorda... Não, zebra gorda somos nós aqui, professores, né? Por favor. Essa é do Weintraub. Bom, sim, o funcionalismo público brasileiro ganha mais do que a média dos servidores nacionais. É verdade, do que os servidores do setor privado. Em média, nós ganhamos 8% a mais que os trabalhadores com cargo similar no setor privado. Podemos comparar internacionalmente de novo? A média internacional é 21% a mais. Ou seja, sim, o funcionário público ganha, em média, um pouco acima do que em média, tá? Lógico que tem super salários, aquela coisa que são os que ganham a mídia, mas que são poucos casos, no final das contas. Então, na média, nós ganhamos por volta de 8% a mais do que o setor privado, enquanto que no resto do mundo, o funcionalismo público ganha, em média, 21% a mais do que o setor privado. Então, também não estamos em nenhuma situação absurda, tá? Mais uma vez, esses dados são do Banco Mundial, tá? Essa instituição que eu espero que ainda não tenha sido jogada para o campo do comunismo. Para finalizar, e já jogar para vocês, o tamanho do Estado
normalmente também que ganha mais a mídia é o tamanho dos servidores federais. Entretanto, principalmente desde a Constituição de 88, que capilarizou e trouxe mais responsabilidades para estados e municípios, o funcionalismo cresce muito mais em estados e municípios do que no nível federal. Tá? Então, hoje, nós temos... Hoje, os vínculos municipais, e aqui esse dado é do IPEA, dá por volta de o dobro de funcionários municipais em relação aos estaduais, e os estaduais já são o triplo da quantidade de funcionários federais. Isso significa que a gente capilarizou muito o serviço. Isso é bom, por um lado, mas, por outro lado, e acho que aí vocês vão falar um pouco mais sobre isso, quando você está no município, em especial no município pequeno, é onde se permite também que haja desvios, etc. Como uma última palavra, eu sou 3 vezes funcionário público. Eu fui funcionário da Telesp, enquanto ela era estatal, em São Paulo, concursado, era seletista, na época ali era CLT. Fui durante 3 anos, durante 7 anos fui funcionário da FINEP, Financiadora de Estudos e Projetos, que é um órgão federal do Ministério da Ciência e Tecnologia, também fui seletista, e agora, os últimos 10 anos, professor universitário estatutário. Muito bem, eu ainda tenho alguma coisa para falar aí sobre a questão de concurso e da nova reforma. Se der tempo, eu volto e falo. Espero que não tenha sido tão enfadonho, e eu passo a palavra para vocês. Obrigada, Márcio. Você nunca é enfadonho, você é sempre ótimo, trazendo essas comparações fantásticas. Eu adoro quem consegue organizar o pensamento assim, trazer essas comparações, demonstrando claramente a falácia em relação a esse tamanho de Estado relativo a servidores públicos, assim como esses salários que eu volto. Como os salários são comparados na média de todos os servidores, os extremos acabam puxando, muitas vezes, essa média para cima, porque os salários altos estão concentrados no judiciário. Né? A gente sabe que os salários mais altos estão concentrados no judiciário. Eu nunca entendi por que um juiz ganha 37 mil e um professor universitário com doutorado começa ganhando 9. Se é que, não sei se aumentou, mas era mais ou menos em torno disso aí, um professor com doutorado. Aí algumas pessoas dizem, mas o juiz estuda muito e o professor com doutorado não estuda. Aliás, o juiz estuda para passar no concurso. Tem muitos que passam e não estudam, não pegam mais nos livros. E o professor continua estudando a vida inteira. Então, é importante a gente salientar esse aspecto também, mas vai voltar para você sim, Márcio, já, mas eu queria agora passar para minha amiga, colega, que fez faculdade junto comigo, entramos juntos, saímos juntas, e estamos sempre vinculadas, uma pessoa muito querida para mim, também muito apaixonada pelo que faz, muito competente, muito retada, a quem eu tenho muito orgulho de ser colega no município, né, porque é uma pessoa extremamente comprometida com o seu trabalho. Cris, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é ser servidora municipal. Município de Salvador. Bom, eu não vou falar só o que é ser servidora municipal, não. Eu quero pegar alguns ganchos aqui de Márcio, porque foi muito refrescante, né, ouvir toda essa história aí da burocracia, né, da formação de uma administração científica, não amadora, mas o que eu acho que a gente tem no Brasil hoje não é necessariamente uma burocracia estabelecida do ponto de vista weberiano. A gente tem, na verdade, uma mistura, porque o Estado brasileiro ele está sempre imiscuído com o mercado, né? Imiscuído com os grandes patrões, com os grandes interesses, tem sempre essa tentativa de diminuir cada vez mais o Estado. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente tentar esclarecer
que não, os termos, eles precisam ser elucidados para a população. A população, ela não está acostumada com esses termos. O que é que a população sente? A população sente que ela é mal servida, né? Muitas vezes. Não necessariamente por culpa do servidor. E aí, como eu estudei no doutorado, as organizações, né, o estudo das organizações, a gente viu que ao longo de todo o século XX, a gente teve várias teorias das organizações, a gente teve uma tentativa, né, muitas vezes, principalmente nos países desenvolvidos, dessa administração ser cada vez mais eficiente, cada vez mais efetiva, cada vez mais levar para a população, né, uma excelência em termos de serviço. E o que a gente observa aqui no Brasil não é necessariamente isso, e está ficando cada vez pior, né? Então, como servidora pública, a gente sente muito isso, a gente sente que para entrar e ser um servidor e servir a população, a gente tem um concurso público, onde a gente testa o nosso conhecimento. Via de regra, os servidores, e eu falo por mim, falo por muitos colegas com quem eu convivo, Isabel é uma delas, e tem outras, né, que tem o perfil de serem servidores públicos. Então, o servidor, ele entra no serviço público para servir e encontra uma série de barreiras, usando o termo pejorativo da burocracia, burocráticos, e muito disso, na minha experiência, na minha visão e pelo que eu venho estudando, isso causa danos terríveis para a população. Então, o pior dano que eu vejo hoje, em termos de, principalmente na saúde, em termos de dano, é a descontinuidade administrativa. Então, assim, o que eu quero trazer hoje aqui como reflexão é que existe um fosso enorme entre a gestão pública no Brasil e o servidor público. Via de regra, a gestão pública é feita por cargos comissionados, indicados por políticos no primeiro, segundo, terceiro e quarto escalão. O que é isso? É o prefeito, são superintendentes, os diretores, né? Então, aí a gente vai. Na saúde, por exemplo, a gente tem no nível municipal, para trazer um pouco, para elucidar para quem está assistindo a gente. A gente tem o prefeito, que é eleito, muitas vezes eleito de uma forma pouco crítica, porque a gente tem uma população que precisa se debruçar mais nessa questão de quem estamos elegendo, quem são essas pessoas que vão ocupar cargos públicos e que deveriam ser vistos como servidores públicos, deveriam ter competência para estarem exercendo e nem sempre têm. Então, o prefeito. Aí a gente tem, no município a gente tem as secretarias, também indicação política, né, para o primeiro escalão. Nas secretarias a gente desce para as superintendências ou diretorias, e aí mais indicação política. Até chegar no funcionário servidor concursado, já teve aí um arraso no que a gente deveria ter enquanto função essencial do Estado, né? E aí os princípios da administração pública, porque a administração pública é diferente da administração privada, é preciso que a população entenda isso. Ela tem princípios. Um deles é a legalidade, a moralidade, a impessoalidade, a eficiência. E o que é que a gente vê enquanto servidora pública? A gente vê que não existe nada disso. A gente vê que o assédio moral hoje é um câncer no serviço público. A gente vê o desmonte de instituições que deveriam estar, principalmente a nível municipal, e aí eu trago para o município, que assume cada vez mais responsabilidades na saúde com o processo de descentralização, como o professor Márcio falou, né? A gente tem o nível federal, na saúde é o Ministério da Saúde,
com um corpo de funcionários extremamente qualificado, mas que a gente está vendo hoje aí um ministro que diz não entender nada de SUS, ele deveria ficar calado, né? Ele não é o único a não entender nada de SUS. Muitos não entendem, mas ele deveria ficar calado, porque é um absurdo um ministro, ele devia fazer um curso rápido, né, de aperfeiçoamento para poder se apropriar, né? Quando a gente assume qualquer função pública, nós como servidores, principalmente os servidores que são comprometidos, a gente vai logo estudar, né? Eu entrei na vigilância sanitária no estado de São Paulo ainda, como servidora pública. Quando mudei para a Bahia, eu fiz um outro concurso público. O que eu vivenciei em São Paulo é totalmente diferente do que eu vivencio hoje na Bahia, ao longo desses anos todos. Então, assim, outra coisa o servidor público, ele não é servidor igual em todos os lugares, porque ele está sujeito a uma administração muito diferenciada, muito mais profissional nos lugares onde há um desenvolvimento maior, e São Paulo é uma referência, né? E muito mais coronelista, patrimonialista, sujeito a interferências de toda sorte, nos lugares onde, historicamente, o Estado ele foi cada vez mais, como eu digo assim, um estado de coisas, né, que a gente não consegue compreender muito bem. É um Estado com E pequeno e a gente não consegue muito bem entender que Estado é esse. Então, assim, é preciso que a população entenda que quando a gente fala de servidor, de média salarial, né, quem são os servidores que mais ganham? Porque você falou, Isabel, de um professor universitário que ganha 9 mil, que é um absurdo. 9 mil não dá para ninguém viver muito bem hoje em dia, né? Mas e a minha mãe, que é professora aposentada do Estado e do município? E no Estado ela está ganhando um salário mínimo e meio, 30 anos de serviço. Então isso é um assinte. E um governo de esquerda, ou não sei o que é isso, se é esquerda ou não, né? Porque esses termos também precisam ser elucidados. Comunismo, liberalismo, esquerda, direita, está tudo muito confuso para o servidor hoje. A gente não sabe mais que caminho seguir. Então, o que a gente vê são governos de esquerda criminosos hoje no Brasil, como o governo do estado da Bahia, que paga um professor que trabalhou 30 anos um salário mínimo e meio. Então, que oposição é essa que a gente tem hoje a um governo que se diz de direita, mas nem de direita extrema direita, e sabe-se lá Deus o quê, a nível federal, porque é uma situação surreal que a gente está vivendo hoje no Brasil. A gente já teve perdas absurdas do ponto de vista do trabalho, a gente já teve perdas absurdas do ponto de vista da aposentadoria, porque vai ser muito difícil alguém se aposentar no Brasil hoje em dia se não tiver uma carteira assinada ou for um servidor público, né? Então, assim, e agora vem aí uma reforma administrativa que, segundo o Rodrigo Maia, é para modernizar. E aí eu fico me perguntando, modernizar o quê? Que modernização é essa? Porque modernização, no meu entendimento, é você pegar, por exemplo, a nível municipal, e transformar as diretorias com lista tríplice para se eleger quem vai ser o diretor da Vigilância Sanitária Municipal hoje em Salvador. Ou você ter uma carreira, né, onde o mérito daquele servidor de ter buscado o conhecimento, de ser especialista na área que ele atua, de ser mestre na área que ele atua e ser doutor na área que ele atua, alguém que realmente possa contribuir com esse Estado. E o que nós, servidores públicos, hoje vemos é que nós não temos nem como contribuir, porque é demérito ser doutor no serviço público hoje em dia, se você não está numa universidade. A universidade, Márcio, pelo menos ainda é uma torre de marfim, onde existe uma certa proteção, ainda existe uma certa autonomia. Mas o servidor que está no serviço, como eu que estou, na Vigilância Sanitária Municipal, na Vigilância Sanitária Estadual,
a gente realmente está numa situação que você não pode nem contribuir, é demérito ser doutor. E aí o que é que acontece? Você tem cada vez mais os funcionários que dedicaram a vida inteira a uma carreira, né? Meu primeiro estudo foi um estudo sobre percepção de risco numa feira municipal aqui em Salvador. Depois eu fui estudar a gestão do Sistema Municipal de Vigilância Sanitária em Salvador. Depois eu fiz um doutorado para propor que essa vigilância sanitária ela seja solidária, e nenhum gestor, pasmem, leu o que eu escrevi. Nenhum. Vocês acreditam nisso? Nenhum leu o que eu escrevi. Nenhum bateu a minha porta para dizer como é que você pode contribuir. Então, assim, eu trago aqui esses questionamentos, né? Primeiro, de que burocracia nós estamos falando? Nós realmente somos uma burocracia estabelecida, bem estabelecida? Segundo, essa burocracia ela se modernizou ao longo do século XX, começo do século XXI? Ou ela retrocedeu pelos mesmos problemas de sempre, que são a colonização política, né? A colonização do Estado, o servidor que é competente, que é capaz, cada vez mais alijado do processo de decisão. Vocês me desculpem, gente, mas essa é a minha experiência de vida. Eu estou hoje querendo realmente refazer a minha trajetória, porque eu me sinto hoje absolutamente decepcionada com tudo que está acontecendo hoje a nível federal, estadual e municipal. E nós estamos aí 3 tipos de governo. A nível federal é um, estadual é outro e municipal é outro, completamente diferente. Então, assim, eu acho que é preciso que o princípio da moralidade, em primeiro lugar, seja posto em prática, da legalidade. Os gestores que entram com cargos comissionados precisam ler, eles não leem a legislação, eles não leem, eles não conhecem o que é, de fato, que rege, quais são as normas que regem o funcionalismo. Os nossos direitos, eles são pisados o tempo todo. Eu tenho 8 anos como doutora, não recebo um tostão do nível municipal como doutora. Tive que botar na justiça, ganhei. Até hoje não me pagaram. Já está para intimar. Então, ganha, mas não leva, Cris. Ganha, mas não ganha, mas não leva. Vai ficar para minha aposentadoria ou para o meu enterro, né? Vai ficar. Então, o que a gente tem no Brasil hoje, e não é só de um jeito só em todo lugar, isso varia muito, né? Não existe uma coordenação a nível federal, e a gente está vendo muito isso hoje na pandemia, né? A gente não viu uma coordenação para os níveis estaduais e municipais, existe uma briga constante e onde a população e os interesses da população eles são sempre deixados de lado. A gente não tem uma administração profissional, a gente não tem, hoje, no serviço, e eu estou falando especificamente de onde eu conheço, né, que é a saúde. A gente não tem um serviço que esteja voltado para ouvir esse servidor. Então, a população precisa saber que o problema do Brasil hoje não são servidores públicos, é a política brasileira. E aí é preciso que a população também participe. É preciso que a população lance mão do controle social. Na saúde, nós temos os conselhos de saúde, né? Nós temos os ministérios públicos. O Ministério Público sozinho não faz tudo. Ele tem que ter, né, como diz o termo, ele tem que ser provocado pela população. Então, a população ela precisa parar de pensar. E quando é que vai acabar a pandemia? Para começar a abrir os olhos para o que vem por aí. Porque se já está ruim, vai ficar muito pior com essa reforma administrativa, que eu acho que vai passar, infelizmente. Eu acho que vai passar. Cris. Né? Cris, então, você trouxe uma reflexão super interessante que eu queria ressaltar, que
falando em termos práticos, em relação ao ordenamento mesmo, a organização, é a dinâmica de funcionamento dos servidores públicos, que são as indicações para cargos-chave, cargos técnicos, que deveriam e têm um corpo técnico preparado, tanto do ponto de vista das habilidades e competências, quanto do ponto de vista acadêmico. Nós temos muitas pessoas competentes, mas essas pessoas não conseguem estar nesses lugares-chave e acabam se colocando mauricinhos, patricinhas, sem desculpa os mauricinhos e as patricinhas, nada contra o nome, acaba se colocando por indicações políticas, e a gente vê isso hoje na saúde, né? A gente pode falar de conhecimento de causa, pessoas, e na pandemia isso ficou mais evidente ainda, pessoas sem menor competência para estarem ocupando lugares chaves, lugares técnicos, como diretoria de vigilância à saúde, como coordenação de vigilância epidemiológica, imagina, né? Aí a filha do político, a esposa, o parente, enfim, todo esse processo acaba impedindo que o servidor público possa fazer aquilo que ele ganha para fazer, que é servir à população. E o pior, o mais perverso, estamos na linha de frente e a população nos ataca e considera que é o servidor público que não quer fazer, e esses cargos, quando indicados por pessoas com esses perfis, ou seja, sem nenhuma competência para estarem nesses lugares, trava o serviço. É importante ressaltar isso. Trava completamente o que nós poderíamos estar fazendo. Então, fazemos ainda aqueles que são dedicados, e são muitos. Eu conheço tantos servidores maioria, extremamente dedicados, a grande maioria. É uma dó, porque é uma perversidade fazer com que a população pense que isso não ocorre dessa forma. Pegam aqueles exemplos de minorias que tem em qualquer lugar e coloca esse estigma, eu diria, no servidor público, que nós ganhamos muito, não trabalhamos pouco, né, e não queremos nada, somos preguiçosos. E isso é de uma perversidade enorme, porque a gente move uma máquina pesada e ainda tendo o enfrentamento dessas questões políticas. Como é que cargos técnicos de terceiro, de quarto escalão podem ser ocupados por indicações políticas? Isso é um absurdo. Como é que uma gerência de uma unidade de saúde é ocupada por uma indicação política? O atual prefeito de Salvador, ACM Neto, na gestão, quando assumiu a primeira, disse que só colocaria agente técnica. Não durou 6 meses. Não durou 6 meses. Hoje em dia é maciçamente ocupado por indicações políticas, pessoas sem o menor perfil, sem a menor competência, ok? Pronto, falei. Agora eu queria passar para a Rui, Cris, depois eu volto para você de novo. Guarde aí, viu? Cris, posso só falar uma coisa, só para não perder o fio da meada que Cristian falou? Você disse que vai piorar, e vai piorar muito com essa reforma administrativa, porque vocês estão falando de cargos que são ocupados politicamente. A partir de agora, se essa reforma for aprovada, os próprios servidores públicos vão poder ser indicados politicamente. E aí vai ficar muito mais complicado. Desculpa, era só para não perder isso. Desculpa. Ok, foi muito boa essas considerações aí, tanto do Márcio quanto da Cristian. E eu fico, assim, pensando nessa trajetória aí de 35 anos, passando, no caso do Estado aí, por governo de ACM, né, o avô, João Durval, Valdir Pires, César Borges, Otto Alencar, Paulo Souto, Wagner e Rui Costa. E aí, nessa trajetória, o que a gente vê com essa perspectiva agora, né, e com o governo onde a esquerda está, digamos, sem rumo, né, diante da chegada da extrema-direita ao poder, estamos vivendo uma crise que, claro que é uma crise mundial, né, também, mas o rebatimento disso no Brasil, né, essa crise de valores que vem lá no mundo e passa por uma nova ofensiva
da direita após uma minimização dessas questões por 2 guerras mundiais, né? Onde a gente teve aquela questão de que vamos reconstruir, e você teve um pouco de políticas sociais, né, em todos esses países, né? Mesmo os Estados Unidos, a Europa, né? Aquela política do bem-estar social, né? Aquilo, depois a ofensiva do consenso de Washington, né? Do Estado mínimo, o Márcio falou isso. Então, veja que a gente teve momentos assim que a gente pensou, poxa, agora a gente vai poder vislumbrar alguma coisa. No Brasil, com a derrota da ditadura militar, né, vamos pensar aí, naqueles 21 anos de ditadura e todo aquele movimento da Constituição de 88, a reforma sanitária, a questão ambiental, a Eco 92, eu quero dizer assim, trazer um pouco para vocês, que teve um momento em que nós sonhamos que poderia, e chegamos realmente a construir algo como o SUS, como a política ambiental, né, como os conselhos estaduais, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, né, e as universidades, né, com os governos de esquerda aí, de Lula e Dilma, houve, apesar de ter sido construído sob um pacto social, né, aquela carta aos brasileiros e aquela coisa mais, onde houve uma conciliação com as elites, mas naquele tempo a gente pensou, poxa, pode ser uma evolução gradual, pacífica, sem guerra, sem revoluções. Era isso que estava mais ou menos na cabeça, embora uma parte da esquerda discordasse disso, né? Isso não ia dar certo. Aí você pega Gessé de Souza e vê aquele livro maravilhoso dele, A Elite do Atraso, né? Então, vendo aqui que aquele pacto, na verdade, eles não cumpriram o pacto, esse pacto. Então, mas, de qualquer forma, eu digo assim, enquanto servidor público, trazendo essa experiência do servidor público, dava para a gente caminhar e avançar em algumas coisas, né? Tanto na área da saúde e tudo mais. Aquilo foi um momento de dizer assim, poxa, eu acho que se a gente ir num processo, né, a gente vai chegar lá e tal. E aí essa coisa começa, esse sonho do vamos gradualmente, no golpe parlamentar de 2016, né? Naquilo que começou em 2013 e começou a se delinear algo que chegou a essa excrescência de poder que está aí, que é o governo Bolsonaro. Onde a gente olha assim, a gente pode dizer assim, a gente era feliz e não sabia, não no sentido de ser feliz. A gente era feliz porque, pelo menos, nossos sonhos estavam ali depositados. A gente tinha esperança. Cris falou aí que hoje ela está completamente decepcionada e tal, mas naquele tempo eu acredito que você tinha a esperança, não é? De um país melhor, de uma nação melhor, de uma nação mais justa. E com esse retrato hoje, né, com, vamos dizer, também as frustrações dos governos de esquerda, né, tudo mais, e a perda também dessa possibilidade, a perda do sonho, né, que a gente está falando agora, que a gente tinha o direito de sonhar e ver algumas questões que a gente tinha conseguido. Agora, a gente perdeu o sonho. A gente tem que procurar forças agora para voltar a ter novas utopias. É nesse sentido que eu falo. Então, eu queria pegar um pouco do que vai piorar, que Márcio falou, que Christian falou também, do que está nessa reforma administrativa, né? Que eu acho que é um próximo aí que Márcio pode ajudar e vocês. Vou dar assim, só alguns exemplos do que está aí, que a população precisa saber. Não é? O fim do concurso público, né? Está lá, naquela proposta. O fim do regime jurídico único, e você criar aquelas castas que já existem, mas isso de uma forma geral. O fim da estabilidade do servidor, não é? Um conceito que eu estava lendo esses dias, que foi um princípio, Cris falou aí dos princípios da moralidade, né? Da impessoalidade,
tinha um princípio que foi rejeitado lá na Constituição de 88, que é a subsidiariedade. Esse princípio é o subsídio, ele está aí nesse, que significa o seguinte, que o Estado ele vai ser exceção e não a regra na atuação. Então, isso um pouco que Márcio falou, quer dizer, esse princípio, né, da subsidiariedade, ele vai ser colocado agora, é o ovo da serpente, que é a destruição do serviço público. Então, a gente está numa situação hoje de permitir demissões, como foi falado aí, né? Rebaixar salários, se já não eram bons, 60% a 70% do salário do executivo, né? É mal pago, é mal remunerado, né? E isso ainda vai proibir promoções e progressões na carreira, né? Ou seja, aquilo que você poderia ser um incentivo para a melhoria dos quadros, você pode pensar assim, essas cabeças pensantes, esses quadros qualificados, vão ter interesse em estar no serviço público? Não vão ter interesse. Então, a gente precisa pensar que país é esse, né? O que é que a gente quer desse país que passa necessariamente pelo serviço público, né? Então, não vai atrair mais como atraía com todas as dificuldades, né? Você vê, o próprio Estado da Bahia fez muito concurso numa época, né? Entraram muitos quadros bons, conseguiu atrair. Eu, por exemplo, quando entrei lá no CRA, a gente tinha gente do polo, vocês imaginem, gente do polo petroquímico que vinha trabalhar no CRA, ganhava assim um pouco menos, né? Mas conseguia, gente, atrair funcionário do polo para trabalhar no Estado. Isso eu estou falando na década de 80, 90. Você conseguia isso, né? Então, o que eu quero, assim, infelizmente, né, colocar que se estava ruim, vai ficar muito pior. É como diz uma colega, vai piorar muito antes de melhorar. Então, vai piorar muito, e a gente precisa estar preparado para essa piora antes da melhora, né? Isso que eu queria deixar assim só para esquentar um pouco e dar mais assim gás para a gente estar discutindo, mas é isso, eu tenho muito orgulho de ser servidor público, né? Porque eu acredito assim que, como vocês falaram, é uma missão. Quando a gente entra no serviço público, né? Quem não tinha antes, quem não tinha essa devoção, vamos dizer, isso eu tive desde a época da faculdade, porque ali a gente começa a que nossos sonhos fiquem mais visíveis, né? Participando de diretório acadêmico, universidade pública, mas aí eu desemboquei no serviço público, e eu disse, pô, aqui é meu lugar, aqui é meu lugar. Mas tem gente que, muitas vezes, como eu conheci muitos colegas, que não tinham isso, quando entram no serviço público, e dizem assim, poxa, é aí que eu posso, eu estou bem com isso, eu estou satisfeito, eu estou servindo a sociedade, que legal, né? Eu estou servindo a sociedade, não está simplesmente ganhando dinheiro ali para me manter, né? Eu estou servindo, eu estou sendo protagonista, eu estou fazendo política pública, né? Quantas e quantas vezes eu pude participar de minuta de legislação? Eu tive essa oportunidade lá na área ambiental, e coisas que estão lá na lei, muitas vezes estão ali, tem o nosso DNA ali, como de muitos colegas. Então, isso é ser protagonista, é você fazer história. E funcionário público, ele pode fazer história, né? Nós podemos fazer história. E isso, até isso, a gente hoje está arriscado a perder. Então, meus queridos, só temos uma coisa a fazer, é resistir, é união, resistência, mostrar à sociedade tudo isso que está acontecendo, aos que estão ainda dormindo e ainda fakeizados, né? A questão, gostei do fakeizados. Eu inventei agora, saiu aí. Essa sociedade fake, né? Essa pós-verdade, que a Terra é plana e que tudo isso, né? É algo impensável. É algo impensável. Então, eu deixo aqui, não desestímulo, mas deixo
de esperança, mas é aquela esperança que falava a Fernanda Torres, acho que ela falava isso. A esperança ativa, não é aquela esperança passiva, não. É a esperança ativa. É essa esperança que eu deixo aqui para a gente continuar. Obrigado. Muito bom, Rui. Obrigada a você, Rui. Muito bom. Em que pese esse quadro dantesco, né? Esse quadro terrível que nós estamos enfrentando em todas as áreas, porque quando fala modernização vindo de um governo que tem uma ideologia neoliberal, se prepare, porque vem chumbo grosso, né? Porque a modernização para eles é a privatização e o enxugamento e a redução de direitos, não só dos trabalhadores públicos, não, mas dos trabalhadores da iniciativa privada também. E acho que em momentos como esse precisam ser repetidos. Nós precisamos de união para resistir. Então, não adianta a gente querer fazer enfrentamentos de uma situação como essa de forma individualizada, de forma... um enfrentamento coletivo. E nós precisamos nos organizar no sentido de fazer um enfrentamento pelo que vem por aí. Tá? Assim como a gente está nisso, também pode sair. Eu sou uma criatura que eu estou sempre... A gente morre lutando, não dá para desistir de lutar, não. A gente segue lutando, sim, porque pode ser que as coisas mudem, e elas só podem mudar se a gente resistir, se a gente seguir lutando. Não dá para jogar a toalha, não. Pelo menos eu não estou disposta a jogar a toalha ainda, acredito que muitos e muitas não estão. Aí eu queria passar de novo a palavra para Márcio. Eu ia perguntar, Márcio, exatamente o que Rui já trouxe, que é em questão da reforma administrativa que a gente está aí na porta, que o Rodrigo Maia lá colocou, já deu mãozinha lá dadas com Guedes, fizeram as pazes, os dois fizeram aliança, e é uma aliança do mal em relação ao servidor público. O que é que você tem para dizer mais para a gente a esse respeito? Não, eu fui muito contemplado, primeiro pela fala da Cristiane, que era exatamente esse segmento. É muito bonita a teoria, mas você foi muito feliz, muito clara. A gente não vive nessa teoria. O nosso mundo real é de patrimonialismo, etc, etc, etc. E eu fui muito contemplado por essas falas, então quanto a isso, eu só vou falar sobre uma coisa que a gente não falou, que a gente falou meio en passant, que é a estabilidade. Porque para a população, lá fora, a impressão que se tem é que a estabilidade não tem função nenhuma. Estabilidade é um prêmio. Eu vou lá, presto o concurso porque eu quero ser estável, porque daí eu não preciso fazer nada, vou ganhar meu salário e não posso ser demitido. Parece que é um pouco isso que a população sente, enquanto que a estabilidade do servidor é fundamental exatamente para resistir a essas ingerências da cúpula política, né? Se a gente resistisse e não tivesse estabilidade, a gente era sacado e colocado alguém que vai fazer o que o pessoal ali manda. Então, é importante para quem está assistindo a gente, para a população em geral, entender que estabilidade é uma defesa do Estado, tá? A estabilidade do servidor público é para defender o Estado. A gente pode discutir uma modernização real no sentido de melhorar os instrumentos de avaliação, de acompanhamento, de progressão de carreira e, inclusive, de demissão, quando for o caso. Eu acho que isso todos nós aqui vamos concordar, que é possível e é necessário modernizar, sim, esses instrumentos. Aí é uma modernização real, e não modernizar, dizer que eu estou modernizando jogando para trás, né? Um segundo ponto que o Rui levantou muito bem é nessa nova reforma administrativa, o princípio da subsidiariedade. Basicamente, isso significa o seguinte: todos os serviços públicos vão ter que demonstrar a necessidade do Estado assumir aquele serviço. Ou seja, vão ter que demonstrar que o mercado não consegue ofertar aquele serviço. Então, se o mercado puder ofertar, o Estado não poderá ofertar.
Por exemplo, eu tenho uma empresa estadual de saneamento básico. Ela vai ter que demonstrar que que o mercado não quer aquela área. Se o mercado apresentar uma alternativa, não, nós temos aqui um pool de empresas privadas que podem assumir o saneamento, um abraço. O Estado não pode estar lá. Então, eu acho que vai ser muito complicado se isso passar. Vai ser uma onda de desmonte do Estado gigantesco se esse negócio passar mesmo, tá? E, para encerrar minha fala, eu queria... a gente está falando aqui da situação, de como a gente se meteu, de ponto em que a gente chegou. Eu acompanho eu sou fã de podcasts e acompanho um podcast chamado Medo e Delírio em Brasília, em que o autor faz uma narrativa diária sobre os dias sob o governo Bolsonaro. Hoje eu ouvi o dia 620 e pouco, né? E ele sempre abre o programa falando que o programa vai falar sobre essa bad trip escrota em que a gente se meteu, né? E eu acho que é uma definição boa para esse nosso governo. E, para encerrar, dizer que a extrema-direita, vocês falaram de extrema-direita e liberalismo, né? Vou também citar uma frase já conhecida, mas eu ouvi esses dias aqui no Revolu Show, do grande João Carvalho, Jones Manuel. João Carvalho lembrou dessa frase: a cadela do fascismo está sempre no cio, e o liberalismo sempre disposto a impregná-la. Sem dúvida, forte isso, muito forte. O pessoal está participando muito aqui. Queria dar aí meu oi para Viviane, Fátima, Beatriz, Deise, Aparecida, Marcelo e nosso colega, Cris, né? Valnei, nosso colega que está aqui. Valeu, colega, pelo acompanhamento, né? Colega de longas datas. Muito bom ter a participação de vocês aqui. Obrigada, viu, gente? Não vou falar todo mundo, porque não dá, mas a gente está aqui acompanhando vocês aqui do lado, né, pelos comentários. Aí eu queria voltar para a Cris, porque ela estava fazendo algumas colocações, e eu entrei, depois a gente mudou. Cris, eu queria que você concluísse sua fala e fizesse seus comentários finais, porque a gente já tem 1 hora de live, eu sempre passo, eu digo que vai ser 1 hora, mas nunca dá, é muito assunto. E, por mim, a gente ficava aqui até amanhã de manhã debatendo essas coisas e falando, porque é de extrema importância. O que está sendo colocado aqui deveria estar sendo colocado pelos servidores públicos, pelos políticos realmente envolvidos com o bem coletivo, todos os dias, em todas as esquinas. Isso deveria ser um grande movimento em todas as cidades, de defesa do servidor público, de explicação para a população sobre a importância do servidor público, sobre o que é que significa e vai significar para elas o desmonte, porque ela está achando que os prejudicados serão os servidores. Não, o grande prejuízo será para a população desse desmonte do Estado, e eles, quando sentirem, será tarde. Então, nós precisamos alertá-los agora. Então, precisamos fazer com que esse movimento vire uma grande onda em todo o país, que é o movimento de defesa do servidor público. Cris, você. Bom, tá bem rico aqui o debate. Eu acho que 1 hora só não dá não, viu, Isabel? E você ainda fica me cortando. Eu não quero ser mais cortada, eu quero falar. Então, é o seguinte... Eu estou observando aqui o comentário das pessoas. As pessoas estão realmente muito impactadas com tudo que está acontecendo e há um desânimo muito grande, né? Eu gosto muito de pesquisa qualitativa, eu gosto muito de pesquisa de percepção, eu gosto muito de me colocar do outro lado. Você deu uma saidinha aí, Bel. Oi, pessoal, travou. Travou e voltou. Coisas da internet, agora, viu, gente? Já voltou, pronto. Ótimo. Então, assim, eu acho que a gente precisa se colocar cada vez mais no lugar da população. Eu tenho algumas colocações aqui que eu quero dividir
com os colegas, a gente tem alguém da academia, a gente tem alguém, né, com uma larga experiência no nível estadual, que é Rui, tem eu também, que sou funcionária pública municipal e estadual há pouco tempo, mas deu para conhecer um pouco da importância, né, do Estado e de um Estado forte. Então, assim, eu acho que a gente precisa se colocar no lugar da população, porque a gente está correndo contra o tempo, né? A gente já tem um Estado mínimo há muito tempo. A gente já tem um Estado ineficiente há muito tempo. A gente já tem serviços públicos de péssima qualidade há muito tempo. A população, ela não quer saber o que é Estado máximo nem mínimo, se é liberal, se é comunista. A população, ela quer ser bem servida. Ela quer dignidade, ela quer trabalho digno. As pessoas hoje entram numa discussão muito grande do trabalho informal versus o trabalho formal, o trabalho com carteira assinada. Eu acho que o trabalho tem que ser digno. Então, assim, a administração e o Estado, eles têm que ser dignos. E é preciso que a gente faça uma meia-culpa. Nós, funcionários públicos, precisamos ser cada vez mais políticos, no sentido de que nós precisamos buscar alianças, nós precisamos nos associar, nós precisamos lutar pelos nossos direitos, nós precisamos nos rebelar. Rui falou em reagir. Reagir como? Eu vejo que a nossa reação tem que ser uma reação de desobediência ao que está aí. Então, a gente precisa parar de obedecer ordens que vão contra a competência, contra tudo que você estudou. Mas não adianta uma pessoa só se rebelar. Eu sou uma pessoa que eu passei a vida me rebelando aqui na Bahia. Eu quero ir embora, né? Eu hoje só quero aposentar e voltar para São Paulo ou ir para Portugal. Eu realmente não quero mais ficar aqui. Eu estou no nível de tristeza, de decepção e de, assim, são 28 anos de estudo duro, né, de trabalho duro, de oferecer ao poder público, né, uma qualificação para o serviço e de não ser ouvida, Isabel. Você conviveu comigo no município de Salvador, você viu a minha situação, eu sofri assédio moral em grau máximo. Então, nós precisamos nos unir, nós precisamos estar atentos ao que esse Estado que a gente defende tanto está oferecendo. Isso é reagir, no meu entendimento. Nós precisamos nos associar, nós precisamos criar associações e nos unirmos para o diálogo, para o conflito, mas para buscar soluções. Nós estamos apáticos, nós estamos esperando que o legislativo brasileiro decida por nós, e a nossa democracia ela não é só representativa, ela é participativa também. Então, cadê o povo? Cadê nós, funcionários, para levarmos essa luz para as pessoas, para dizer para ele, o serviço é ruim, mas não é por minha culpa não, viu? É por culpa de fulano, de cicrano, que está lá indicado, que não é, que desmontou, né, o nosso sistema, que transformou a administração numa administração absolutamente colonizada. A gente precisa abrir a boca e falar, sem ter medo de porque, eu sou partido tal, partido isso, partido aquilo. Eu não sou mais partido nenhum hoje em dia. Eu hoje sou uma cidadã que luto para que a ética, a moralidade, os princípios de humanidade, né? Porque o que a gente está vendo no governo federal hoje em dia, Rui, ele escapa a qualquer definição. Para mim, ele realmente está destruindo o Estado brasileiro. São outros partidos também. Então, assim, vamos nos unir, vamos reagir, vamos nos unir, vamos buscar os nossos direitos, vamos estudar, né? Vamos botar a cara no livro, nas normas, nas leis, e vamos lutar para que esse Estado que a gente defende, como sendo um Estado de bem-estar, porque todos nós aqui defendemos um Estado de bem-estar, um Estado que promova, né, um Estado que defenda a população, um Estado que dê paz às pessoas, né? É isso que a gente precisa. E nós, servidores, temos que assumir essa meia-culpa de ficarmos só esperando que o diretor, o superintendente, o secretário e o prefeito, ou o governador, ou o presidente, resolva a nossa situação. Eu acho que o caminho é esse. Era essa a mensagem que eu queria passar aqui.
Obrigada. Muito bom, Cris. Você sempre direta, assertiva, sempre se colocando com muita coragem, né? Aquilo que você pensa, o que você acredita, e a vida inteira ela foi assim, viu, gente? Desde a faculdade, quando ela botava uma coisa na cabeça, ninguém tirava, e ela ia e procurava, e brigava, e queria resolver as coisas. Essa é a Cris que eu conheço. Que bom que você continua com essa energia, porque quando eu entrei no serviço público, me disseram que depois de 20 anos eu não teria mais essa vontade de fazer, de realizar, de construir. Eu já tenho 30, e quero dizer aos que me disseram isso, que eu continuo com energia, com vontade, querendo fazer e querendo brigar. Mas eu acho que você trouxe uma coisa de extrema importância, depois eu vou passar a palavra para a Rui, para ele fazer também as considerações finais. Agradecer a participação. Hoje foi uma participação intensa das pessoas aqui na live, mandando muitas mensagens. Eu queria dizer que você trouxe duas situações que eu acho que a gente precisa refletir muito nesse momento, que são questões que a gente faz enfrentamentos individuais, que existem, né? E questões que o enfrentamento precisa ser coletivo. E acho que concordo com você quando você fala da apatia, né? No Centro de Controle de Zoonose, por exemplo, as pessoas não quiseram nem se reunir para discutir as medidas da pandemia, com medo de retaliação. Como é que a equipe técnica não pode se reunir para discutir os meios de trazer segurança para eles e para as famílias, para continuar o trabalho de forma segura, porque houve cara feia de quem está acima na gestão, as pessoas com medo. Isso é surreal, de fato, né? As pessoas se encolherem diante dos seus direitos. Concordo, sim, com você que a gente está precisando se unir e falar mesmo aquilo que precisa ser falado. Diga, Cris. Ô, Bel, só uma parte aqui. Você falou uma palavra medo. Eu acho que essa é a palavra para o servidor público hoje. O servidor público, ele precisa deixar de ter medo, porque senão a gente vai para o fundo do poço. E o pior é que esse medo não conduz a nada, porque as pessoas ficam com medo, se encolhem, e a perda de direito vem da mesma forma, as retaliações vêm da mesma forma. Então, não há como se proteger. Márcio trouxe aí a questão do fascismo. Ninguém está protegido do fascismo. Não adianta você ficar enfiando sua cabeça na areia e fingindo de morto, achando que ele não vai lhe alcançar, porque vai. O fascismo alcança, sim. Então, não adianta ficar se negando à luta. Nós precisamos lutar, sim, porque se essa reforma administrativa passar, se esse desmonte ocorrer, isso vai trazer um prejuízo sem precedentes, um retrocesso, que nós vamos levar aí pelo menos mais décadas para recuperar, para estarmos no ponto que estamos hoje. Acho que Rui também pode trazer aí um pouquinho desse fechamento. Eu já queria ir fechando, passando para ele, agradecendo a Lucilene, né, que também está aqui. É de lá de Itabuna, viu, Márcio? Lucilene é de Itabuna. E agradecer realmente todos vocês pela intensa participação e dizer que a gente precisa fazer mais coisas como essa e precisamos estar, sim, unidos em associações. Eu sei que vocês da Vigilância Sanitária fizeram uma associação, né? E eu acho que os servidores, porque, veja, foi um projeto, né? Primeiro se demonizou os sindicatos, se destruiu os sindicatos, se colocou os sindicalistas como vagabundos, comunistas, que não querem nada, querem o sindicato para não trabalhar. E depois atacaram os direitos. Quando atacaram os direitos, foi que os trabalhadores acordaram que não tinha mais sindicato estruturado e forte para defender os seus interesses. E aí ficaram, caô, meu filho. Você não tem. Você acha que o servidor, o funcionário, pode negociar com o patrão? Né? Como é que pode, num sistema capitalista, principalmente no Brasil, nesse capitalismo selvagem que a gente vive, ter esse poder de negociação? Ou a gente está organizado para enfrentar coletivamente, ou a gente está entregue. Então, eu acho que essa é uma mensagem de extrema importância, tá? Rui, querido, você agora para as suas considerações finais. Deixa eu passar aqui o que o povo está falando enquanto isso. Rapidamente, não é uma situação que a gente possa, tudo que a gente está discutindo aqui, de servidor público, né, a gente não pode dissociar do que está acontecendo no mundo, porque tudo isso é reflexo da ofensiva neoliberal, tudo que está acontecendo, né? É aquilo que eu falei no início, né, que 2 guerras mundiais, depois houve
uma certa tentativa, mas houve uma retomada desse liberalismo, que Márcio colocou muito bem. Tem um livro que eu li recentemente e um documentário, que talvez vocês já tenham visto, na Netflix, que é O Dilema das Redes, e eu não sei se vocês já... Né, muito legal, que fala exatamente disso, quer dizer, nós estamos dominados hoje pela a turma lá do Vale do Silício, né, essas 4 empresas aí com a sigla de GAFA, né, Google, Amazon, Facebook e Apple. Então, isso aí é retrato do que a gente está aí, né, de moldar o mundo de uma forma, e é outro que tem a ver, o livro se chama O Mundo que Não Pensa. Eu não estou com os autores aqui, mas é outro livro que eu recomendo, que é também dessa turma que, vamos dizer, são revoltados lá, dissidentes do Vale do Silício. Esses caras trabalharam na Google, trabalharam lá e estão hoje discutindo o monstro que foi criado aí. Então, quando a gente vê do governo fake aí de Bolsonaro, do governo fake de Trump, é isso, gente. Quer dizer, a gente agora fica na situação, a demonização da esquerda, né, e tudo mais, e a esquerda sem um caminho também, né? A gente tem que entender isso também, que a gente está sem caminho, a gente está sem união, está sem luta, a gente tem que retomar essas questões. Então, tudo isso, o trabalho mudou, né? Cris falou do trabalho, mas que trabalho é esse? A uberização do trabalho, né? Onde você tem os informais. Então, tudo isso é muito difícil de você, sindicatos, né, fortes que estejam aí, mesmo nos mais, vamos dizer, onde o trabalho ainda está organizado, como sindicato dos servidores federais, sindicatos daqui da Bahia, de a PLB e outros sindicatos que tem da área pública, a Andes, né, o pessoal das universidades, todo mundo tomou um soco na barriga e ainda estamos ali, ó, não levantamos ainda, né? E eu acho assim que a oportunidade agora, essas eleições municipais, né, elas vão ser um marco interessante, pelo menos um termômetro do que pode acontecer no país. Eu acho que a gente tem que ficar muito antenado e muito atuante também. Eu sei, por exemplo, a Isabel está concorrendo aí um cargo eletivo aí de vereadora, e desejo todo sucesso, que a gente precisa de candidaturas como a sua, mas é isso, a gente tem que estar muito de olho e ativo nessas eleições municipais, porque elas vão ser um termômetro de que Brasil a gente vai tirar dessas eleições municipais, com toda a pandemia, que a pandemia, ao mesmo tempo, nos afasta, mas, ao mesmo tempo, nos aproxima, né? É um processo aí também dialético, porque a gente está conversando aqui, também hoje, dessa forma, fruto também desse isolamento social. Por mais que essas mídias estejam aí, eu acredito, quando eu tinha 15 anos de idade, eu li Admirável Mundo Novo, né, de Aldous Huxley. Tinha 15 anos quando eu li aquele livro. E você vê que o final dele é assustador, mas você vê que ali ele deixa aquela esperança, né? Onde vem aquele indivíduo que a gente está vivendo um admirável mundo novo, né? A gente tá lá no 1984, né? A gente está vivendo isso, gente. Está vivendo isso. Então, nada está perdido, nada está ganho. Eu quero deixar essa mensagem aí. Nada está perdido, nada está ganho. E depende da gente aqui também de estar nessa luta diária e não abandonar os nossos sonhos, né? É isso que eu acho que a gente precisa retomar a nossa capacidade de sonhar um mundo diferente de tudo isso que está aí. Ok? Enfrentar o Vale do Silício aí. Com certeza. Valeu. Obrigada, Rui, Márcio, Cris, obrigada a todos os que participaram aqui ativamente. Eu sei que são tempos difíceis para os sonhadores, como diz o filme Amélie Poulain, né? Tempos difíceis para os sonhadores, mas nós precisamos, sim, retomar. Amanhã há de ser outro dia, né?
E apesar de você, amanhã é de ser outro dia. Nós temos, sim, capacidade de luta. Eu acho que tomamos um soco, de fato, fomos nocauteados, fomos às cordas, mas não fomos à lona. Vamos à luta, ok, gente? Muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada a pessoal que participou aqui, que mandou, a verdade, Cris, ó a Cris, o pessoal aqui falando, super elogiando vocês e com a participação ativa, e eu deixo aqui aberto o espaço para que a gente possa retomar essa discussão, chamar mais pessoas e ampliar isso, para a gente formar uma rede mesmo de conversa, de discussão, de debate e de esclarecimento. Eu acho que a gente precisa investir muito. Cris chamou a atenção da nossa meia-culpa no sentido de estarmos próximos à população, explicar à população. Eu acho que isso é fundamental, estarmos próximos às pessoas. Acho que a esquerda brasileira perdeu aí a mão dessa proximidade, a direita assumiu, principalmente via igrejas evangélicas e todo esse processo que a gente sabe, e acho que nós também precisamos estar mais próximos das pessoas, precisamos trazer uma linguagem que as pessoas compreendam, precisamos chegar junto e explicar às pessoas como as coisas se passam, dar consciência às pessoas, consciência de cidadania. Eu acho que esse é o caminho, não há outro, e nós, servidores públicos, precisamos parar de ter medo, porque o medo é paralisante, o medo não leva para lugar nenhum, então vamos nos unir, sim, em grupos, em associações, reativar nossos sindicatos, e a luta. Já vivemos ditadura, já vivemos tantas coisas, vamos passar por isso também, como disse o grande Mário Quintana, né? Vocês passarão e eu passarinho. Então, um beijo para vocês, boa noite e até a próxima, gente.